Este é o zíper invisível. O zíper invisível, ele tem o carrinho diferente, tá vendo? Ele é redondinho aqui e é como se ele estivesse ao contrário. Os dentinhos estão aqui, ó. Ele é um zíper que vai aproximar mais e não vai aparecer, tá? Por isso que ele chama ele de invisível. Da mesma forma que nós fizemos o outro zíper, nós vamos fazer esse. A gente vai usar como base essa distância aqui para fazer essa marcação, ó, e fazer a primeira costura. Então, eu coloquei aqui, marquei. E aí agora eu vou abrir essa costura e vou levar lá no ferro e passar, tá? Passe bonitinho, a mesma distância que tem aqui na base, você vai passar até o final. Assim que você passar, você vai posicionar o zíper invisível aqui. Ele tem aqui um pedaço que não desce, que é o pedacinho de segurança, igual no outro zíper tem o ferro, aqui ele tem um pedacinho de plástico aqui, ó, como se fosse uma colinha para não descer. Então, você vai descer ele até aqui, ó, você vai ver que ele só vem até aqui, ó. Então, o zíper invisível, a gente coloca ele um pouco mais abaixo da abertura. A gente joga ele um pouco mais abaixo, ó, tá? Ali embaixo mesmo, ó, coloca ele lá embaixo e passa uma costurinha de segurança, né? Como nós medimos direitinho a base, é só seguir aqui, ó. Centraliza, tá? Se você não centralizar, ele vai ficar torto. Se sobrar aqui, ó, ele fica torto. Então, se você marcar o tamanho certo da lateral do zíper, você nem vai se preocupar com centralizar. Só de colocar aqui, ele já vai. Nós vamos passar a costura de segurança com o calcador comum mesmo. Ela vai ficar mais na pontinha. Então, eu vou puxar nesse momento o carrinho para cima. Não precisa fazer retrocesso. Você pode colocar esse ponto número 4, porque isso aqui é um alinhavo que a gente faz na máquina e não precisa fazer na mão. Então, eu vou vir, ó. Não deixe ele entortar, chegar aqui, ó, você vai baixar a agulha, levantar e puxar o carrinho para baixo de novo. Por quê? Se você tentar passar com o carrinho, ele vai entortar, tá? Ó. Cortei. Vem aqui também, tira as linhas, porque essas linhas soltas, elas costumam agarrar lá na bobina, tá? E a sua costura fica uma costura limpa. Ó, prendi um lado, tá? Quando a gente é muito iniciante, a gente, às vezes, fica um pouco confusa. Então, você vai lá, coloca o zíper do jeitinho que ele vai ficar, ó. Primeiro, você coloca ele. Aí tem gente que quer passar a costura aqui em cima. Não, você vai abrir, ó. E vai costurar o zíper com o tecido aqui, ó. Sempre do lado do zíper. Por quê? Porque o tecido aqui, ele vai cedendo, ó. O zíper, ele não cede, então ele vai ficar igualzinho o outro lado. Se você não conseguir costurar do lado de cada máquina, você pode colocar alfinete e costurar de cima para baixo, dá na mesma. Só que você vai ter que colocar alfinete para que ele fique no mesmo ângulo do daqui. Ó, como eu costuro dos dois lados, ó, eu vou aproximar aqui. Qual é a minha base? A minha base é essa lateral. Então, eu não posso deixar sobrar zíper ou faltar tecido. Nem sobrar tecido. Eu vou aproximar os dois certinho, ó. Vou colocar lá. Não precisa fazer retrocesso. Ó.
Sempre vai conferindo se não tá sobrando ou faltando tecido aqui, ó. Colocando bem certinho. Não estica nada. Você pode dar uma ajuda para a máquina, porque ela é caseira, então ela não corre muito. Então você vai olhando, ó. Se ela não andar, você vem aqui e não puxa. Só ajuda ela. Caso ela não ande, você dá uma ajudinha aqui sem puxar. Porque se você puxar lá em cima, o zíper não vai bater certinho. Ó. Chegou aqui, eu deixo a agulha baixada, levanto o calcador e desço o zíper para lá. Eu abaixei muita agulha, ia ficar ruim de passar, ó. Mas você tem que deixar sempre a agulha baixada para você não perder o ponto ali, ó. Aí você vai. Não precisa fazer retrocesso. Com o tempo você vai ficar prática, não vai precisar nem colocar alfinetes. Aqui a gente vai dar uma conferida, tá vendo que ele não tá próximo ainda? Porque eu vou usar um calcador para aproximar, ó. Esse aqui, ele vai ficar bem juntinho aqui, ó. Ele não vai parecer dentinho, por isso que ele é chamado de invisível. Agora eu vou usar esse calcador. Existe ele transparente e existe ele de ferro. Eu vou usar esse calcador para prender o zíper invisível. Eu vou abrir aqui, ó, vou deixar ele aberto. E esse pezinho, ele tem duas valinhas aqui embaixo, ó. Essas valinhas aqui, ó, vai entrar aqui dentro, ó, você vai abrir um pouquinho o zíper invisível e ela vai entrar aqui dentro, ó. Então, não vai correr risco da agulha bater no dente. Quando não tinha esses calcadores, a gente ia costurar o zíper invisível abrindo sozinho. Às vezes a agulha batia aqui e estragava o dente do zíper. Então, o calcador apropriado vai te ajudar para que a agulha não bata, tá? Ele vai entrar essa valinha aqui, ó. Como tem duas valinhas, uma para um lado, outra para o outro. A gente vai trocar o calcador. Calcador é o pezinho da máquina, tá? Uns chamam calcadores, outros chamam pezinho de máquina. A linha dele vai ficar aqui por cima, não se incomoda que depois ela entra. Você vai abrir aqui, ó, tá? Presta bem atenção, você vai ter que abrir ele, ó. Vai colocar desde cima, ele abertinho dentro daquela valinha, ó. Vai baixar a agulha, não corra, vá bem devagarinho. Ele tem aqui um dentinho grossinho que às vezes não quer passar, então você vai, ó, nesse momento você vai fazer o retrocesso, e agora a gente vai precisar de uma costura mais firme. Aqui às vezes ele dá uma agarradinha, então você passa devagar, se for o caso, ó, vai no volante. Tá vendo que ele não fica deitado? Ele fica em pé, ó. Eu conduzo ele aqui em pé, ó. Ó, eu vou conduzindo ele, ó. Se eu puxar ele para cá, ou se eu deixar ele dobrado, ele não vai ficar próximo. Então eu vou conduzindo com o meu dedo, abrindo ele um pouquinho, ó. Aí nesse momento aqui, ó, eu jogo ele lá para baixo. Lembra que eu deixei um espaçozinho aqui? Ó. Eu jogo ele lá para baixo e puxo. Não é necessário não, tá? Vou até fazer da forma mais prática. A gente pode só puxar ele aqui, ó. O máximo que der, ele só vai ficar um pouquinho mais acima. Por isso que eu não compro zíper de 15 centímetros. Eu sempre compro ele a mais, porque aí você compra de 18, que aí você deixa um pedaço maior aqui para não precisar puxar ele lá para baixo. Ó. Sempre observando o dentinho. Não é porque eu tenho um pezinho que eu
vou sair costurando sem observar se ele não tá batendo no dentinho, não. Eu tenho que abrir, eu ajudo. O calcador, ele te ajuda a fazer essa costura, ó, bem próxima, ó, tá? Aí, acabamos de fazer, o que a gente vai fazer? Um teste, para ver se não está agarrando em lugar nenhum. Ó como ele aproximou. Agora eu vou fazer o outro lado. Tem gente que vira de cabeça para baixo com preguiça de trocar o lado. Não pode, tá? Se eu fiz esse lado aqui, ó, do lado de cá, eu vou fazer esse lado do outro lado. Por quê? Se eu virar esse lado para baixo, vai dar certo, mas ele não vai ficar com acabamento bom aqui, ó. Então, eu tenho que começar sempre pro lado de cima. Da mesma forma, eu vou fazer uma aberturinha, ó. Eu não vou colocar ele lá com o zíper dobrado, senão ele não vai costurar aqui dentro, ó. Vou fazer uma aberturinha, vou colocar dentro da valinha do lado de cá. Abaixo a primeira agulhada, ó, posiciono ele, faço um retrocesso e vou. Lembrando que eu vou ajudar aqui, ó, a abrir ele um pouquinho, ó, para ele ficar em pé. Ele nem fica deitadão, não pode ficar deitadão assim não. Ele fica em pezinho, ó. E vou devagar, não adianta você querer correr. Principalmente se você não tiver prática, você vai estragar o zíper e depois vai demorar um tempo desmanchando, tá? Então, ó, vai de pedacinho em pedacinho, ó. Eu faço mais rápido, faço, mas eu tenho prática. Então, quando você tiver prática, você também vai conseguir fazer ele mais rápido. Qualquer mole que eu dou ali, pode acontecer do zíper bater, ó. Chegou aqui, não dá para ir mais, é aqui que eu vou fazer o retrocesso. Pequenininho, não faz um retrocesso grande. Agora nós vamos conferir de novo, para ver se não pegou. Ó. Não tem aqui desencontro, ó. Ele fica centralizado. Ó como ele fica bonitinho. E você pode fazer o mesmo acabamento. Aqui em cima ele tem uma distância, tá vendo? Ó? Essa distância, quando você vai fazer uma roupa, você tem que calcular. Porque aqui tem quase 2 centímetros da ponta do zíper. Então, se eu for fazer uma saia que vá costurar, eu tenho que calcular que essa saia vai pegar pertinho aqui, ó. Senão vai ficar um buraco aqui na saia, ó. Eu não quero esse buraco. Então, eu preciso calcular... colocar ele um pouquinho mais acima, para que quando eu costurar aqui 1 centímetro, ó, fique o acabamento bem aqui, ó. Senão ele fica um buraco.